Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. É bom estar aqui com muito temor e tremor, porque mais a gente treme, mas o Senhor, tenho certeza que o Senhor vai dar graça nesta noite, amém? Porque o Senhor vai ministrou o meu coração e com certeza, através da minha vida, vai ministrar o coração de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Joel 2, 25 a 28. Diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Senhor Deus, a tua palavra está lida, lançada. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, que eu consiga transmitir aquilo que tu queres nesta noite, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Fazer seminário não é uma coisa tão simples nem fácil. Se eu soubesse que ia acontecer, chegar os 60 a mais, eu ia esperar mais 4 aninhos e fazer os 60 a mais. Por quê? Para não fazer prova. Fazer prova é muito difícil. Já perdi a prática, o jeito. Fazer redação, então, só a misericórdia. Mas, enfim, estamos nos finalizando. Essa é uma das tarefas de estágio. Pregar. São 5 pregações. 5 aulas que eu tenho que dar na classe dos adultos. 5 aulas como auxiliar nos menores. E 5 ministrações nós não temos casa de sacerdócio agora, mas então você visita nos lares. Chegamos ao final. Se o Senhor permitir, irei passar. Se não, farei novamente, mais um semestre. Mas eu creio em nome de Jesus que irei passar. Então, é esse o resumo da vida de um seminarista, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar graça, né, para concluir. Um dos nossos professores esse semestre é o nosso querido pastor Renato. E ele é brabo. Ele não é fácil não. Ele tira ponto nas exercícios. Só Jesus. Mas amém. Glória a Deus. Mas é uma bênção. Esse texto de Joel 2, 25 e 28, tem todo um contexto. Mas eu quero falar um pouquinho, fazer uma pergunta e aplicar esse texto para nossas vidas. Quantos hoje teriam atitudes diferentes se começasse um relacionamento para formar uma família? Quantos filhos hoje pensam diferente quanto às escolhas feitas no passado? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Talvez muitas de nossas escolhas, ou aquilo que fizemos, ou dissemos, ou aquilo que pensamos, talvez hoje não seria mais essa nossa escolha. Eu digo por mim isso. Talvez hoje, eu tenho certeza que hoje eu não teria feito ou escolhido algumas coisas, e feito outras, com certeza não teria feito, para não magoar pessoas, para não magoar a Deus, para não ferir sentimentos. Mas nós somos pecadores. E pela infinita misericórdia do Senhor, Ele nos perdoa. Os nossos filhos também fazem escolhas que a gente ensina, e eles dão umas fugidinhas, umas escapadinhas,
erram, mas o Senhor é misericordioso para transformar o errado no certo. Ele tem misericórdia sobre nossas vidas. Vivemos em dias que muitas famílias enfrentam crises. Isso é normal e é comum. Isso não é de agora também, é de muito tempo. Sempre, desde quando o mundo existiu, desde quando o pecado entrou no mundo, né? Muitos enfrentam crises, relacionamentos rompidos e sofrem até o dia de hoje. Afastamento de Deus, quantos nós vemos muitos filhos afastados de Deus, dando umas saídas pelo mundo. Às vezes uns nem voltam, mas nós cremos no poder da misericórdia do Senhor, que todos retornarão, porque eles foram ensinados na palavra. Frieza espiritual enfrentamos na nossa casa, na nossa vida, que isso atinge também a igreja. A ausência de diálogo e amor. São crises que existem desde o início do pecado. Nem vou colocar início do mundo, mas início do pecado, quando o pecado entrou no mundo. Assim como o povo de Judá, nos dias do profeta Joel, estavam vivendo crises de desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Desobediência tal que Deus estavam dando juízo ao povo de Israel, por tamanha ser a desobediência do povo de Israel, do Sião de Deus, da Jerusalém de Deus. Tamanha era a desobediência daquele povo, e Deus estava trazendo juízo. Juízo hoje, não causado por gafanhotos, mas vamos dizer que os nossos gafanhotos de hoje são os valores familiares que estão em queda. A desobediência, a frieza nos corações, a falta de amor, a empatia do filho com o pai, do pai com o filho, entre os amigos, são os nossos gafanhotos. A internet, as amizades, as más influências, corrompendo os bons costumes, as tragédias, o desemprego, a frieza, são os nossos gafanhotos de hoje. O livro de Joel trata desse contexto, do povo de Israel, na desobediência do povo de Israel. O livro de Joel é o juízo de Deus sobre o povo. É o castigo de Deus. O juízo veio sobre Israel. No início, no capítulo 1 de Joel, vai dizer assim, no versículo 4: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. O tema da nossa mensagem hoje, você coloca para mim, fazendo favor, é: restaurando a família pelo poder de Deus. Deus quer restaurar a nossa família em todo instante. Isso a gente ouve em todas as pregações quase. Porque é o que Deus quer fazer. Porque é o que o diabo está tentando destruir. São as famílias. O diabo quer destruir as famílias. E Deus
quer restaurar. Lares destruídos, famílias destruídas. Às vezes pequenas coisas vão destruindo a família. O povo de Israel, na época de Joel, de Oséias, de Joel, já vinha do cativeiro babilônico, estava passando por momentos terríveis, porque o juízo de Deus estava sobre Israel. Tamanho era o pecado de Israel com a desobediência, a idolatria. Tudo o que acontece hoje, acontecia com o povo de Israel. Hoje em dia nós temos umas diferenças. A tecnologia aumentou, o amor está esfriando realmente. Tudo mudou, porque está se cumprindo as profecias. Está próxima o retorno de Jesus para levar os seus. E o juízo está acontecendo. Não vai acontecer, ele está acontecendo. Vem acontecendo desde essa época. Uma praga de gafanhotos que devastou toda a terra. Joel clama o povo ao arrependimento. Mas a grande mensagem do livro de Joel é a de esperança e de restauração. Deus promete restituir o que foi consumido e derramar seu Espírito sobre toda a família, filhos, filhas, velhos e jovens. Joel 25, versículo 25, por favor. Eu vou ler aqui porque essa letra grande, para mim, perto, embaralha minha vista. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. Esse é o principal motivo do ser escrito o livro de Joel. É para trazer juízo, mas a principal mensagem do livro de Joel é para dizer que há esperança e restauração para as nossas vidas. Para o Israel de Deus, para o Sião de Deus, há restituição, a cura, a salvação, há poder de Deus, a transformação do altar de Deus que é o nosso coração. É isso que Joel pregava. O arrependimento. Porque era isso que Deus desejava, que o povo de Israel se arrependesse. Primeiro ponto, fazendo favor, também está no mesmo versículo 25. Deus é especialista em restaurar o que se perdeu. Muitas famílias perdem anos de comunhão, de paz, de unidade. Isso é natural. Você sabia que às vezes acontece isso na nossa vida corriqueiramente? Magoamos, não perdoamos, não liberamos perdão, nem pedimos perdão, guardamos mágoa, afastamos dos irmãos. Eu tenho problemas de família também, não com meus filhos, nora e genro, netas, não. Mas os meus irmãos, sim, temos problemas. Infelizmente, é ruim isso. Já foi pedido perdão. Mas, infelizmente, às vezes a gente não consegue caminhar tão bem juntos. Aconteceu na família de de Ló e Abraão. Tiveram que separar, não dava mais para viver debaixo do mesmo teto. Isso acontece, isso aí é bem comum. Nas famílias mais numerosas, entre tios, primos. Quantas vezes tem primos brigados para lá, outros para cá, que às vezes não falam, não conversam. Pai que não fala com o filho. Filhos que ignoram os pais.
E isso acontece. Às vezes acontece, talvez não aconteça aqui na nossa igreja. Acontece que acontece na minha família, não fica meio para lá ou para cá. Não somos brigados, mas não convivemos mais tão de perto como deveriam ser, infelizmente. Mas talvez você não esteja passando por isso. Mas talvez você esteja passando por outros problemas. Tem problemas, às vezes, precisando de ser restaurado no teu caráter. No meu caráter. No meu e no teu pensamento. No meu e no tua maneira de agir, temperamento. Eu sou ansiosa, né, pastor? Só um pouco. Para não dizer muito. Isso é uma dificuldade. A gente atropela. Me perdoa. Amém. Glória a Deus. A gente nem precisa mais trocar o cálice, porque já pedimos perdão um ao outro, né? Amém. Então, assim, mas temos problemas em nós. A falta de comunicação, ficar calado. Falar das nossas dificuldades. Assim é a família. A família precisa de comunicar os problemas, para não deixar durar os problemas para sempre. Mas é natural que a gente coloque ele numa caixinha, só que a caixinha enche. E em uma hora ela não vai fechar mais. E aí, já era. Da briga, da atrito, da desunião. Talvez falta paz. Não há paz. Olha, quantas famílias sofrem por falta de paz. A gente não pode dizer, olhar para cada um e falar assim, dizer isso ou aquilo. Mas quantas famílias sofrem por falta de paz? Quantas pessoas ficam entristecidas porque na casa, na sua família, não há paz? Às vezes está sorridente na igreja, mas na sua casa não há paz. Tem muitas coisas, muitos fatores, muitos gafanhotos que tentam destruir a família, que tentam tirar, roubar o que é mais precioso, que é a alegria, a adoração, de buscar a presença de Deus. Às vezes por causa de picuinhas afastamos da presença de Deus, afastamos da casa do Senhor. Nós vivemos em família, sentimos falta um dos outros, precisamos um dos outros. Às vezes, por um probleminha, fazemos dele um problemão. Mas Deus quer restaurar. Deus quer restaurar. E Deus promete, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ou seja, Ele pode dar novo significado ao passado, curar feridas e trazer um novo tempo. Ele promete. Se Ele promete, Ele cumpre. Jó perdeu tudo, mas Deus restaurou em dobro. Jó 42, versículo 10. O que nós podemos fazer para que Deus haja em nossa vida? Ponto 2, por favor. A restauração começa com arrependimento e clamor. Joel 2, de 12 a 13, por favor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda
de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A restauração começa com arrependimento e clamor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Esse rasgar o coração e não as roupas é rasgar é se arrepender com sinceridade. Se arrepender de coração. Não é rasgar as tuas roupas porque você está com luto ou alguma coisa assim, ou porque você está bravo, ou por alguma coisa. Você se entristeceu e você rasga as suas roupas. Não é isso. Não precisa de fazer isso, rasgar as suas roupas. Você só precisa de rasgar o seu coração no arrependimento a Deus. É isso que precisamos quando nós estamos em desunião. Quando estamos em briga. É isso que Deus queria fazer com o povo de Israel. Arrependam-se de coração. Não se arrependa hoje e amanhã volta a fazer. Não se arrependa mesmo. O povo de Israel vivia, Senhor, Deus ajudava e Israel fazia outra vez. Por isso vivia um tempo no cativeiro e passou pelo juízo de Deus. Arrependimento sincero é o caminho para a cura da sua casa. Precisamos nos arrepender todos os dias de sermos pecadores, de sermos às vezes ausentes, pais ausentes, filhos desobedientes. Arrependam-se. Esse é o clamor. E só isso, só assim pode trazer cura da sua casa. Famílias restauradas começam com o coração quebrantado. Eu não posso adorar a Deus se eu não quebrantar meu coração diante dele, se eu não me arrepender todos os dias dos meus pecados. Todos os dias eu preciso me ajoelhar e pedir perdão, Senhor, pelo mau pensamento que tive. Um exemplo disso é o do filho pródigo, de Lucas 15, de 11 a 24, quando ele se arrepende. A reconciliação, a festa. A falta de perdão impede a presença do Espírito Santo. É fundamental para a nossa união, como corpo de Cristo, como igreja, nos amarmos incondicionalmente, como família de Deus. Precisamos de amar uns aos outros, de socorrer, de orar uns pelos outros. Precisamos de ver a necessidade. Nós vimos a dos nossos filhos, por que não vamos ver a dos nossos irmãos? Temos necessidades. Precisamos de carinho, de amor uns dos outros. Somos uma família em Cristo. Eu te amo. Eu amo vocês, eu amo vocês. E também quero ser amada. É recíproco. Deus nos ama, mas Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Precisamos de entender o princípio do amor, do perdão, do arrependimento. Porque Deus se arrepende do que se Ele vai fazer alguma coisa, se nós nos quebrantarmos, Ele vai se arrepender. Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas a palavra de Deus vai dizer, não é esse arrependimento de coisa, mas Ele tem misericórdia, é o arrependimento da misericórdia sobre nossas vidas. Quando nós clamamos, Ele tem misericórdia, porque Ele perdoa os nossos pecados. É o arrependimento do perdão, quando a gente pede. Não é que ele se arrepende daquilo que ele fala ou diz. É daquele, ele se arrepende com o sentido do perdão, no sentido da misericórdia de Deus, que a palavra dele diz. Volte-se para Deus como família. Ponto 3, por favor. A presença do Espírito Santo transforma lares. Versículo 28. Por favor.
E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo transforma lares. Só o Espírito Santo pode transformar o seu e o meu lar. Não há nada que façamos de bom para que alguém se converta ou mude, ou seja transformado. Só a ação do Espírito Santo de Deus. É princípio. Princípios não são quebrados. Deus não quebra princípios. O derramar do Espírito Santo não é apenas na igreja, mas dentro da família. Por isso a importância de estarmos na igreja. Na igreja, nós temos a comunhão e aprendemos com os erros uns dos outros. O ferro que afia ferro. Uma chamada de atenção ou uma coisa. Ajuda-nos a crescer em família. Ajuda-nos a crescer em família. Ajuda-nos a entender a dificuldade do nosso irmão. E é nessa comunhão que Deus dispensa a bênção. É nós uns pelos outros. Por isso que a bênção é na igreja para a família. Começa na família, a gente vem com as nossas necessidades. E aqui Deus dispensa a bênção para nossas vidas. Estar na comunhão, estar adorando a Deus juntos, traz cura para as nossas vidas. Traz cura, transformação, transforma a igreja e a nossa casa. Filhos e filhas profetizarão. Filhos espiritualmente vivos, envolvidos com Deus. Pensa bem, os nossos filhos, na faculdade, na escola, na rua, no emprego, eu imagino. A questão, por exemplo, de sair para trabalhar, quando pequenos, quando novos, o Michel saiu novo para trabalhar, a Alice para estudar, foi estudar no Rio, fazer faculdade no Rio. Michel veio morar aqui em Cabo Frio. É uma preocupação muito grande. Nós o lançamos, mas primeiro nós demos o entendimento da palavra, o conhecimento de Deus. Por quê? Para eles profetizarem aonde eles passarem. Para eles serem luz e não trevas. Na faculdade há um risco muito grande com essa questão do comunismo, do ateísmo. Muitos entram para a faculdade e viram ateus. Muitos entram, principalmente nas faculdades federais. Conhecemos pessoas assim. O Aldeci mesmo, meu esposo, tem um colega, um amigo, hoje não é mais amigo, né? Hoje já é um colega que se vê, nem dá para conhecer mais, muitos anos também sem ver, mas já foi líder de mocidade, na igreja metodista em Petrópolis. Se desviou, hoje ele é um comunista, ele é um ateu, ele apostatou da sua fé. Não quer dizer só na faculdade, mas em todos os lugares, com as companhias em que nós convivemos. Mas nós lançamos nossos filhos para eles profetizarem a nação. Profetizar o que é? A palavra de Deus, o testemunho de Deus. Nossos filhos são flechas na mão do Senhor, para serem lançados, para dizer às nações, para dizer aos amigos, que só Jesus Cristo salva. Israel não estava vivendo isso. Israel estava distante de Deus. E Deus ama o seu povo. E por misericórdia ele enviava profetas. Por misericórdia, ele perdoava. Tamanho é o perdão que desviava o mal da nação. Velhos sonharão.
Pais com a visão restaurada. Nós somos mais velhos que os nossos filhos, mais velhos que os nossos netos, e não podemos ter a nossa visão embaçada. Precisamos de ter uma visão esclarecida, porque nós somos exemplos para eles. E se não somos, precisamos de ser transformados, restaurada a nossa visão. Temos amplitude do reino. Deus quer fazer ainda mais por nossas vidas. Não é porque somos mais velhos que não podemos realizar a obra de Deus, que não podemos ir mais longe, evangelizar, fazer a obra de Deus em todo instante. Não é só para os nossos filhos, é para nós. E não podemos nos calar em meio a tantas situações. Não podemos ter nossa visão pequena. O reino é para todos. O arrependimento precisa de chegar em toda a nação e através de nossas vidas. E nós, mais velhos, precisamos desembaraçar, restaurar a nossa visão. Porque Deus quer usar a nossa vida. Não importa a nossa idade. Não importa os cabelos brancos. Precisam ser pintados. Não importa. Importa que a nossa visão seja restaurada e nós vemos o campo que estão brancos para a ceifa. O que Jesus quer fazer através da minha e da sua vida é muito maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele quer restaurar a nossa saúde, restaurar a nossa casa, restaurar o templo, que às vezes está meio apagado, acender a chama do nosso coração, os pensamentos que às vezes passam, eu já fiz tanto pro reino, não, enquanto você estiver vida e fôlego, a obra de Deus não pode parar na nossa vida, nem na minha, nem na sua. Jovens terão visões. Juventude dirigida por Deus tem visões de algo maior que vai acontecer. Deus quer revelar a vocês coisas grandes e firmes que não sabes. Precisamos de ver ao longe os nossos jovens, calçados na palavra de Deus, terão sonhos, projetos, visões daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Nada nem ninguém vai enganar vocês, porque vocês são firmados na palavra de Deus. Nada que disserem contrário vai apagar o brilho de Cristo na vida de vocês, jovens, daquilo que Deus quer fazer. Volte-se para Deus como família. Um minuto te entrego. Volte-se para Deus como família. Tempo de oração juntos, leitura da Bíblia, restauração do altar. Peça perdão e libera perdão. Onde há perdão, há cura. Confie na promessa da restauração. Mesmo o que parece impossível, Deus pode mudar. A mensagem de Joel é um chamado à esperança em meio ao caos. Ainda que a família esteja sofrendo perdas, dores, distância, Deus restaura anos consumidos. Ele deseja derrubar muros, reacender sonhos e renovar a esperança dele. Ele quer derramar do Espírito dele. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de deixar Deus mover em sua vida. Joel 2,18 diz assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Amém?